Meus irmãos, um bom dia, vamos orar. Eleve seu pensamento a Deus. Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família. Abençoa as pessoas que estão aqui hoje comigo em oração, Senhor. Intercede sobre o coração delas, sobre a mente delas, ajudando-os a estarmos em unidade contigo, Senhor. Derrama a tua presença nesses lares, nessas famílias. Ajuda-os a encontrar uma ligação com o Senhor. Ajuda-os a abrir espaço dentro da sua mente para que atravessem esses ídolos internos que os distraem, que possam estar convidando as pessoas a ocupar, a colocar pensamentos, ideias, sentimentos em lugares que não devem. Pai, ajuda, Senhor, com que encontrem a saída do labirinto da mente, do coração e do homem. Ajudem com que consigam encontrar espaço dentro das suas relações, Senhor. Ajuda com que consigam encontrar espaço para todas as coisas, o espaço do que pertence a cada um dos ministérios e dos processos e das atividades e dos objetos desse mundo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, ajuda com que essas pessoas tenham liberdade, Pai, de estar realmente dentro da Tua presença, de conservar-se dentro dessa consciência do reino, sem se distrair demais, sem se perder do verdadeiro propósito de estar na terra, Senhor Jesus. Amém, Papai. Muito obrigado, Senhor. Amém, Cristo. Eu vou ler uma palavra hoje de Jeremias 14. Se você puder e quiser, me acompanhe, tá? A palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo, os poderosos mandam os servos buscar água. Eles vão às cisternas e não encontram água alguma. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm suas crias e as abandonam. Porque não há capinhos, jumentos selvagens se põem no alto dos morros e ofegantes sorvem o vento como chacais. Seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel, redentor do teu povo, do tempo de angústia, porque serias como estrangeiro dentro da terra, como viajante que só fica uma noite? Porque serias como homem que foi pego de surpresa, como um valente que não pode salvar, mas tu, ó Senhor, está em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos abandones. E aqui é a resposta do Senhor a esse clamor do profeta. Assim diz o Senhor a respeito desse povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. Feche seus olhos, respira fundo, permita que essa palavra penetre forte dentro das suas vísceras, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Permita que isso atravesse você, rompa as medulas, separe os tecidos e se transforme em entendimento, discernimento e compreensão. Suporte a reação que essa palavra gera quando penetra profundamente dentro de você, até que ela cumpra com a sua função e desperte espiritualmente você para uma realidade que pertence a essa advertência ou admoestação de Deus. Amém, meus irmãos? Respirem fundo, permitam então que essa palavra vá encontrando um espaço dentro de você. Bom, vamos lá. Por mais que seja difícil o que eu vou dizer, é importante porque precisa ser dito. Aí, quando a gente já tem essa informação, no tempo certo nós venhamos a despertar. Né? Existe um espaço, né? Você vai despertar espiritualmente dentro do seu tempo, né? Dentro da sua relação com Deus. E não tem nada que ninguém possa fazer. Infelizmente, um profeta estava vendo toda essa situação acontecendo, orava perante Deus pelo povo, né? Jeremias era um homem muito misericordioso, muito amoroso, muito disponível, mas não tinha o entendimento da função daquela seca, né? Porque ele não é Deus.
Então o profeta, o curador, o médico, a pessoa que se importa, ela muitas vezes ela vai interceder, ela vai ter uma oração. E a sua oração nem sempre vai ser atendida, como a de Jeremias de fato não foi. Ou seja, muitas vezes você está pedindo para Deus curar alguém, para Deus impedir uma tragédia, para Deus encerrar uma questão de um desemprego, para Deus reverter ou desfazer alguma coisa que esteja acontecendo, seja na sua ou seja na vida de outra pessoa. E isso eu acho que faz parte. Aqui está o profeta mostrando, faz parte. Você tem o direito de orar e de pedir que Deus cancele uma determinada situação. Mas você não tem a compreensão do motivo de aquilo estar acontecendo. E isso um pouco acusa a nossa falta de fé. A nossa falta de fé é o seguinte, eu acredito que esse processo possa ser revertido por uma determinada oração. Vamos lá, respira fundo e permita que aquilo que eu estou dizendo faça um bom movimento e não um castigo dentro de você. Essa falta de compreensão nossa das coisas, das motivações, da origem, do porquê de determinados assuntos, essa nossa falta de compreensão faz com que a gente insista em determinados caminhos e orações que são inócuos e ineficazes. Então, às vezes, Deus, pelo bem do resultado que aquela tragédia vai causar, não cancela um evento, não cancela uma doença e não vai cancelar. Não vai. O Senhor Jesus fez muitos sinais, mas muitas pessoas continuaram doentes andando perto dele. E tinha um motivo, tinha um propósito, tinha uma finalidade. E nós nunca vamos saber quais são, porque não é sobre a vida do outro. Eu talvez em algum nível, se orar e me dispor e jejuar, posso vir a saber das coisas que estão sobre a minha vida, mas não sobre a vida dos outros. Então é isso que quer dizer então que eu tenho que parar de orar pela vida dos outros? Muito pelo contrário. Você deve mais é que continuar, mas orar sem tentar ser Deus, sem tentar saber o que é melhor para aquela pessoa, ou sem tentar oferecer uma oração falsa, uma oração como se você tivesse algum poder de mudar alguma coisa. O que muda é a fé da pessoa. O processo de cada um só muda quando entre ela e Deus houver um consentimento. E mais nada, não há nada que eu possa fazer, nem você, nem ninguém. Então, isso serve tanto para pessoas individuais quanto para nações. Quando uma condição está recaindo sobre um povo, tem uma função e uma finalidade. E aqui Deus está dizendo isso. Né? Esse povo faz assim, 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 e por isso essas coisas estão acontecendo. Então, o que quer que venha acontecer dentro do Brasil, dentro desse próximo ciclo, o que quer que venha acontecer dentro da sua família, o que quer que venha acontecer dentro da sua vida, tem a ver com isso aqui. E essa talvez seja uma das palavras mais difíceis dentro da relação espiritual, e não é só no Evangelho, tem a ver com qualquer coisa envolvendo saúde e cura, mesmo dentro da medicina. Até que seja visto e compreendido o contexto de todo o processo que desencadeia uma doença, ela não termina. Ela não termina. Mesmo que você tenha muito dinheiro e pague o que você quiser, ela não termina, porque o homem não tem autoridade para vencer a morte. O homem carnal, não. É só com a autoridade de Deus que você consegue vencer determinados ciclos. Então, essa palavra é uma palavra difícil para um tempo que nem hoje. Porque a gente quer entender, a gente quer achar que sabe, a gente quer ir para esse lugar, só que isso não é uma coisa nova, isso é uma condição comum de uma determinada consciência humana. Então esse profeta, talvez não por mérito, mas porque Deus passa a habitar em parte dentro dele, ele passa a ter um discernimento diferente do resto do povo. Então o profeta, a pessoa que decide andar com Deus, ela é separada do povo a nível de entendimento e mais nada, porque o resto recai tudo sobre ele igual recai sobre todo mundo. Então o entendimento é emprestado pelo Espírito Santo e o entendimento traz muito sofrimento às vezes para a pessoa que está tendo essa visão. Jeremias sofreu muito por ver e ter a impotência de impedir que aquilo acontecesse. Então é bastante desafiador para você assistir as pessoas sofrendo e experimentar no seu corpo a impotência de que aquilo era inevitável e não há nada que possa ser feito. E encontrar o seu lugar dentro desse processo, de até onde eu posso ir, que tipo de intervenção eu devo fazer, é um tipo de comunicação que você vai ter que ter com Deus. Deus vai te dizer o seu papel em cada processo, inclusive dentro das coisas que recaem sobre você. Então essa é a palavra que eu venho trazer hoje. Todos os eventos da Terra têm um propósito, uma finalidade, um plantio, um início. Todos. Você entendendo eles ou não, você sabendo o motivo deles ou não. E o Senhor Jesus, inclusive, anuncia isso em relação ao processo da vida dele. Ou seja, isso que está acontecendo faz parte de um plano maior, faz parte de uma finalidade maior. Então a grande diferença de Cristo para nós é que Cristo está cumprindo com todas as coisas através da sua vida
E ele sabe que está cumprindo. E a maioria de nós fica em resistência, mas no fundo muda muito pouco. Muda muito pouco a consequência dos fatos. Então, a maioria de nós anda por aí errante, sem compreender de forma alguma o que está acontecendo. Ignorando e esquecendo com muita facilidade que todos esses eventos têm um princípio espiritual. Todinhos. Então, ora nós somos espirituais, ora nós somos carnais. Ora nós somos espirituais, ora nós somos carnais. E a grande coisa que Jesus vem falar é o seguinte, cara, não tem como você ser ora uma coisa, ora outra. Ou você é inteiro, aqui, agora, hoje, pá, ou então você vai viver da forma como seus ancestrais viveram. Né? Oração de fim de semana, comunhão espiritual em tal horário. Mas o convite de Deus é outro, amado. E aí eu creio, aí sim eu creio, que quando você consegue sustentar esse estado espiritual que Deus quer dar para você viver, aí você começa a cancelar umas histórias na sua vida que simplesmente não conseguem chegar. Por quê? Não conseguem chegar porque a presença do Espírito Santo dentro da sua vida cancela esses eventos que eles são, digamos assim, uma consequência de quando Deus não estava na sua vida. É basicamente isso. Então, basicamente, as consequências de quando Deus não estava na sua vida são canceladas pela frequência com que Deus está na sua vida. Esse é o chamado. Para tudo. Deus estando dentro da sua vida, a presença de Deus dentro da sua vida começa a cancelar. Imagine assim, imagine, né, como uma analogia que está vindo a seta, que está vindo um e-mail e a presença de Deus dissolve esse lugar. O que quer que seja, dissolve. Então, o que cancela uma parte enorme, ou se não toda a coisa que está por retornar para a sua vida, é a presença de Deus dentro de você. É a presença de Deus. Então, as coisas feitas pela falta da presença de Deus são desfeitas pela presença dele na nossa vida. Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra traga alguma compreensão, algum aprofundamento para você. Que você seja rico, cheio do Espírito Santo e que consiga levar isso fortemente dentro de você como um impulso, como um chamado, como um convite para um novo nível, um novo patamar, numa nova realidade espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fique com Deus.